Ó, recentemente a gente tá falando muito sobre os Jedi aqui no canal. Tá, tudo bem. É um canal sobre Star Wars, então eu tô meio sendo redundante. Ordem 66. A ordem que Darth Sidious deu, que ativava um chip na cabeça dos clones, soldados clones que estavam lutando com os Jedi durante as Guerras Clônicas, e os clones se viraram para matar os Jedi. Estamos falando da ordem inteira sendo morta, claro que sobrou alguns gatos pingados, mas o que era a Ordem Jedi, né, na República, com o Templo de Coruscant, todo mundo conhecia os Jedi, e isso acabou de vez. Mas, uma pergunta sempre surge aqui nos comentários. Eu falei, bom, vou fazer um vídeo pra responder essa pergunta, e sempre que surgir, eu vou mandar esse vídeo, e eu peço para que vocês façam isso também, tá? Se tiver alguém perguntando o porquê os Jedi não sentiram a Ordem 66, manda esse vídeo, por favor, tá? Eu sou o Norton, e a gente vai falar sobre Star Wars. E, cara, pra começar, vamos falar um pouquinho sobre o que são as visões da Força, porque os Jedi tem acesso a visões. A gente acompanhou, sei lá, a Vingança do Sith, tem o Anakin tendo visões toda noite quando ele ia dormir. As visões vêm como sonhos. Por que que os Jedi não tiveram visões sobre o expurgo Jedi? Sobre, tipo, o fim da Ordem Jedi com a Ordem 66, lá no final do filme, A Vingança do Sith. Visões da Força são habilidades que permitem ao usuário ver o passado, o futuro e até outros lugares. É muito importante ressaltar que as visões não só levam para o futuro. Às vezes está acontecendo um negócio no mesmo momento, como por exemplo, Anakin sentindo que sua mãe estava sendo morta ali pelo povo da areia. Não era no passado ou no futuro, era uma coisa que estava acontecendo ali pau a pau, tanto que ele chega, ela tá nos seus últimos momentos de vida. E para falar um pouco melhor sobre isso, cara, eu vou trazer alguns outros livros do canon de Star Wars para falar como os Jedi olhavam para as visões, como o Palpatine se aproveitou disso e como a falta de conexão dos Jedi com a Força fez com que os Jedi, né, encontrassem o seu fim. Apesar de ter alguns Jedi na história da galáxia que são especializados em visões, a Ordem Jedi não olhava isso com bons olhos. Eu vou citar o exemplo, por exemplo, lá do Zyphovias. Zyphovias, ou Sifo-Dyas, que é o nome em inglês, a gente sabe por que traduziu. Sifo-Dyas é um nome que não dá pra você usar aqui no Brasil. Brasileiro infiltrado. O Zyphovias, cara, ele cresceu junto com o Dooku naquele livro Dooku Jedi Lost, ou Dooku Jedi Lost, como você quiser pronunciar. Nesse livro, Dooku tá falando com a Ventress, meio que contando a sua história pra ela, e ele fala sobre como ele cresceu com o Zypho dentro ali da Ordem Jedi, né? O Dooku saiu da Ordem Jedi com 60 anos nas costas. E o Zypho, cara, ele sempre teve visões, só que eram visões que eram muito fortes, ao ponto de parecer até tipo um ataque epilético, tá ligado? Ele cair no chão, ficar convulsionando, eram umas coisas muito loucas. E os Jedi, eles tinham meio que trauma por causa disso, porque tinham muitos Jedi que tinham esses ataques, e também a Ordem Jedi, a gente não sabe exatamente como chegou nesse ponto, mas a Ordem Jedi começou a lidar com visões e profecias como caminhos que facilitavam o Jedi para ir pro lado sombrio. Faz sentido a lógica que eles usaram, porque pensa, eu tô aqui, tipo, sou um Jedi, eu tenho uma visão de alguma coisa acontecendo com o meu melhor amigo Jedi também. Eu vou tentar fazer de tudo para impedir que ele morra, por exemplo. E esse tentar de tudo pode ser se render às emoções, usar o lado sombrio para conseguir mais poder naquele momento, sabe? Você tentar impedir o futuro, coisa que os Jedi sempre falaram que o futuro é algo que vai sempre mudando, não é algo imutável. Então você pode acabar piorando ou cumprindo a profecia. Os Jedi foram colocando isso de canto. Nesse livro o Yoda fala muito sobre isso também, que profecias não são confiáveis. Tinham, né, a questão da profecia do escolhido, por exemplo, que os Jedi não compraram muito lá nas prequels. Só que os Jedi começaram a olhar para as profecias com maus olhos porque elas não eram claras. Tudo dependia muito de interpretação. Tirando algumas coisas mais específicas, visões da Força são coisas mega simbólicas. Eu vou citar outro exemplo agora, não tá nem no roteiro, foi de cabeça. Naquele quadrinho Era da República, no quadrinho do Qui-Gon Jinn. O Qui-Gon vai até um planeta onde o lado sombrio é muito forte, começa a meditar e ele tem uma visão ali que mostra, a gente, né, como a gente tá vendo de fora, a gente vê que tá mostrando ali o fim da Ordem Jedi, só que o Qui-Gon Jinn não entende. Vem uns seres, assim, de vinha, como se fossem Jedi, e aí atirando neles, aí a galera morrendo. O Qui-Gon Jinn meio que viu o fim da Ordem Jedi, só que de uma maneira bem lúdica, são plantas e tudo bagunçado. O Qui-Gon Jinn não entendeu muito bem o que era aquilo. Ele só entendeu que tinha alguma coisa chegando, tinha alguma coisa que estava para acontecer. Entende pra onde eu tô indo? A Ordem Jedi começou a entender que, tipo, é muito interpretativo. Você vê aquilo lá, você tem que tirar algo daquilo, não é literal. Então, mais uma vez, caminho para
para o lado sombrio. Então, primeiro, as visões não eram confiáveis, os Jedi tentavam entendê-las, tipo, tive uma visão que o Mace Windu vai sofrer alguma coisa, tipo, vamos tentar meditar aqui para ver o que foi aquilo. Só que os Jedi não confiavam muito nisso. Segundo fator mega importante, guerras clônicas. Quando o Palpatine instaura a guerra na galáxia, ele coloca um véu do lado sombrio na cabeça de todo mundo, inclusive dos próprios Jedi que não sabiam que estavam sendo enganados e também estavam sendo derrotados. Os Jedi usam sua conexão com a Força para não só ter poderes, né? Mas também para se acalmarem, ajudarem as pessoas. É uma coisa muito mais plena de encontrar a luz, de meditar, de entender. Os Jedi sentem os seres vivos. Então, quando acontece um grande desastre, sei lá, morre 1 milhão de pessoas no planeta, o Jedi do outro lado da galáxia, ele sente isso, porque rolou uma perturbação na Força. 1 milhão de vidas foram tiradas. Se isso acontece diariamente, vai deixando de ter importância. A gente tá falando de uma guerra, assim, de uma galáxia inteira. Pessoas eram mortas todo dia, soldados pra cá, droids pra lá. Foi mais ou menos ali 3 anos e meio disso. Então você pensa, sempre os Jedi sentiam ecos e pessoas sendo mortas, grandes desastres acontecendo. Se os caras passam por isso todo dia, vai perdendo a importância, vai se tornando algo banal. É uma guerra, né? Tipo, estamos numa guerra. As vidas são perdidas. E a parada também é o seguinte, quando a gente fala muito de visões, a gente pensa tipo assim em sonhos, só que também outro aspecto das visões da Força são sensações, intenções, sentimentos. Então você pensa, então o Jedi pode parar e pensar, tipo, tem alguma coisa que tá chegando, como o Yoda ficou também, né, tipo, tem alguma coisa do lado sombrio que tá cegando a gente, só que você não sabe muito bem o que é, você sente ali uma sensação, um sentimento, é um aspecto das visões da Força também. E como eu falei, pensa, estamos numa guerra, as coisas estão sendo absurdamente ruins todo dia. Outra coisa muito importante, os Jedi, eles sentem intenções. Então, quando uma pessoa quer fazer mal pra outra, eles conseguem sentir isso. Só que quando a Ordem 66 foi dada, os clones perderam qualquer sentimento que eles tinham. Ou seja, eles não tinham intenção de fazer o mal. Basicamente, qualquer tipo de sentimento e intenção foi tirada deles, se tornaram ali máquinas de guerra e eles se viraram contra os Jedi. Tanto que tem pouquíssimos clones que se rebelaram, que conseguiram ir contra o chip. É uma coisa que, tipo, tira a personalidade deles. Assiste The Bad Batch, por exemplo. The Bad Batch fala muito sobre isso. Sobre como o clone mais sentimental, mais amor de todos, mais cuti-cuti, quando tem um chip ativado, vira um monstro sem alma, uma máquina. Eu fiz um vídeo aqui no canal há uns meses, que pra mim é um dos melhores vídeos que nós já fizemos, que é uma comparação entre os Jedi da Alta República, que é a fase nova dos quadrinhos e livros, vai ter série também, vai ter game, mas se passa 200 anos antes do Ameaça Fantasma. Uma comparação desse Jedi com os Jedi que nós vimos nos filmes 1, 2 e 3. Ali, no passado, os Jedi tinham uma conexão muito mais forte com o altruísmo, com o fato deles serem monges que só querem salvar as pessoas, e depois a gente vê os Jedi entrando de cabeça numa guerra como generais. O próprio Mace Windu fala isso com o Yoda, lá no filme 2, se eu não me engano. I think it is time we inform the Senate that our ability to use the Force is diminished. Only the Dark Lord of the Sith knows of our weakness. Por que eles não têm mais uma conexão? Porque o Palpatine tá cortando isso, espalhando um véu de lado sombrio pela galáxia e deu certo. Os Jedi não viram e quando eles perceberam era tarde demais. Se a gente pegar o exemplo, por exemplo, do Yoda lá em Clone Wars, o Yoda teve que fazer uma imersão ali no lado sombrio, viajar para planetas do lado sombrio, sacerdotisas da força, tudo mais, pra ter uma visão sobre a Ordem 66. Ou seja, ele teve que encarar o mal, encarar o lado sombrio, o mal entre aspas, né? O lado sombrio, pra ter uma visão que clareava tudo. Claro que dentro do canon tivemos alguns Jedi que tiveram visões sobre a Ordem 66, mas esse é um assunto pra outro vídeo. Então quando alguém te perguntar, tipo, como que os Jedi não viram chegando, né? Tem que pensar assim, a situação do Anakin tendo visões toda noite era uma coisa muito especial, assim. Vamos combinar que o cara é o escolhido, o Jedi mais poderoso de todos os tempos, tudo mais. Uma convergência com uma maior conexão na força, como diz o Qui-Gon Jinn. Então, essa questão da visão, pra ele veio mais forte. Porém, pros outros Jedi, não. E isso foi sendo cortado pela Ordem Jedi também. E essa é a parte que é mais interessante na parte mística, assim, do plano do Palpatine. Ele foi quase que literalmente cortando a conexão dos Jedi com a Força, e quando os Jedi viram, eles usavam a Força ali pra bater em droid, pra lutar, e a parte mais lúdica, mais emocional da conexão com a Força, do lado da luz, eles
tinham perdido. A conexão dos Jedi com a Força está diretamente ligada com a conexão da Força na galáxia. Se as pessoas estão sofrendo, estão morrendo aos milhares por dia, a visão dos Jedi vai ficando cada vez mais turva, vai ficando cada vez mais difícil de ver, e é nisso que o lado sombrio se destaca. O Palpatine aproveitou essa névoa e foi aumentando seus poderes, seus domínios, e quando os Jedi viram, executem a Ordem 66. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Ó, eu vi que vocês curtiram muito mais o encerramento com o Obi-Wan. Não achei justo. Eu acho uma sacanagem que... Galera, se você curtiu o vídeo, então deixa o like, por favor. Fortalece muito o meu trampo. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Dá uma olhada aqui embaixo na descrição. Vou deixar links para quadrinhos e livros na Amazon. Compra pelo meu link, que me ajuda bastante. Me ajuda a manter o canal. Vem sempre uma porcentagemzinha pra mim. Que bom, ajuda. Ajuda. Eu preciso comprar livros de Star Wars. Vou deixar aqui na tela as minhas redes sociais. Me segue no Twitter, no Instagram, na Twitch e no TikTok. Gente, é isso. Eu tô indo embora. Beijo. Tchau.